Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Na semana passada nós demos início à exposição dessa carta preciosíssima do apóstolo Paulo. E nós identificamos ali, nos 2 primeiros versos, já coisas muito preciosas, né, a respeito do autor dessa carta, daqueles que são a audiência, aqueles que receberam a carta, e também a respeito do assunto, tema da carta. E hoje nós vamos nos aprofundar em alguns versos iniciais da carta, mas eu quero ler com vocês, verso 3 ao verso 14, porque esse é um bloco, um anúncio. Daqui a pouco eu quero explicar mais para vocês a respeito do que está acontecendo aqui quando Paulo está escrevendo. Mas capítulo 1 de Efésios, a partir do verso 3 até o verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vocês perceberam que eu fiz uma leitura bem corrida aqui, né? E para aqueles que cresceram nos anos 80, como eu, nos anos 90, né? A imagem que mais fortalece o tipo de escrita que a gente tem aqui é do Chaves empolgado, né? Quando ele está correndo para um lado para o outro e ele não sabe se conter. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreve todo esse parágrafo inicial exatamente nessa empolgação. E por mais que na tradução nossa aqui nós tenhamos uma pontuação mais elaborada, o texto original aqui é bem corrido. Uma pontuação muito leve de pausas, e aliás, quase nenhuma. Porque o apóstolo Paulo, ele está empolgadíssimo, entusiasmado com isso que ele tem para dizer. De uma maneira extraordinária, e muito diferente das suas outras cartas. Ele começa já com a doxologia, louvando o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus, o nosso Pai. E passa a falar um monte de informação corrida. Talvez você seja pai, né? Você teve já essa experiência de o seu filho chegar em casa empolgado com alguma coisa, e ele também ter essa atitude de começar a falar, né? Pai, aconteceu isso, eu fui para lá, e depois aconteceu tal, e eu encontrei com fulano, e aí a gente tomou uma coisa, e fomos lá, e comemos um lanche, e tomamos um sorvete. Aí você fala, peraí, calma aí. Calma. E a minha expectativa é que a gente vai fazer isso com o apóstolo Paulo. Calma, Paulo, calma. A gente vai aqui, aos pouquinhos, pegar esse entusiasmo do apóstolo Paulo e pegar os elementos que estão trazendo esse entusiasmo para ele. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é exatamente que esse entusiasmo de Paulo é completamente contraintuitivo. Nós vemos um homem completamente entusiasmado, bendizendo o nome do Senhor, engrandecendo o nome de Deus. Mas eu quero te lembrar da situação de Paulo. Se você ler o verso 1 do capítulo 3, verso 1 do capítulo 4, verso 20 do capítulo 6, você vai lembrar e você vai ver que o apóstolo Paulo está preso. Ele é um prisioneiro. Prisioneiro do Império Romano, por acusação falsa dos judeus,
especialmente porque pregavam o nome de Cristo. E essa mensagem que levou o apóstolo Paulo à prisão é a mensagem que agora ele entusiasmadamente revela aos Efésios. Cheio de vigor, cheio de entusiasmo, alegria e prazer, ele vai anunciar: bendito seja o nome do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O entusiasmo do apóstolo Paulo é radiante. É radiante. E como eu já disse, é contra-intuitivo. Porque a situação dele não é nada boa, por assim dizer. Nada boa. Ele é alguém que está aprisionado, está preso, por conta da sua pregação. Mas a sua situação não nega o fato maior e a realidade maior daquilo que ele é em Cristo Jesus. E o que é que Paulo reconhece aqui nesse comecinho a respeito de Cristo, do Pai e do Espírito? Que nós temos esse parágrafo gigante que a gente leu, né? Esse discurso apressado e contundente do apóstolo Paulo, a obra do Deus Trino na salvação. Nós temos inicialmente esse foco que nós vamos dar hoje na obra do Pai, e depois nós temos a redenção do Filho e o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo. Mas inicialmente Paulo fala da obra de Deus Pai, e que o Pai bondosamente, ao nos colocar em Cristo, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo deixa claro já de abertura para os Efésios, né, que as bênçãos que ele tem do Senhor, né, naquele momento, são bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. Paulo, um judeu, como nós vimos na semana passada, ele entende todas as promessas que o Senhor tem, né, que englobam o mundo material e físico. Paulo sabe as promessas que foram feitas a Abraão. Paulo sabe as promessas que foram feitas na aliança abraâmica, na aliança mosaica, na aliança davídica. E ele, como um apóstolo que conversou com o próprio Cristo e foi instruído pelo próprio Cristo, e como ele vai dizer aos coríntios, né, levado ao terceiro céu para receber instrução. Mas o ponto é que Paulo entende das questões materiais que envolvem a salvação, mas o seu grande entusiasmo está naquilo que é eterno, daquilo que extrapola e que tem um fundamento acima da materialidade corrompida pelo pecado. Por isso ele leva os olhos dos Efésios para aquilo que é extraordinário e dos lugares celestiais. E aqui esses lugares celestiais, irmãos, não é o céu azul aqui, né? A Bíblia, quando fala de céu, fala do céu azul. Mas ela fala também de maneira metafórica, né, ilustrativa, de um ambiente que nem pertence ao material, porque é o ambiente onde Deus está. E o ambiente onde Deus está não necessariamente sujeito a tempo e espaço, mas é chamado de lugares celestiais, né? E que para nós, criaturas, é difícil de a gente entender isso, né? Porque nós estamos sujeitos a tempo e espaço, mas Deus não. Deus é o criador do tempo e do espaço. Em algum momento Deus disse e as coisas passaram a existir. Antes disso não tinha tempo e espaço e o Senhor já era. E é desse lugar então, que a gente pode chamar assim, que a Bíblia fala, quando ela fala de lugares celestiais. É o lugar onde Deus está, onde Deus habita eternamente. E
Paulo, então, ele está motivado aqui, inicialmente, por causa dessa realidade. Porque há verdades que são ancoradas, não no tempo e no espaço, não nas limitações que nós temos aqui, né, de coisas criadas, materiais, e que por causa do pecado se corrompem, se destroem, se desfazem. Mas há uma âncora mais segura, um porto mais seguro, um lugar onde essa mudança não é cabível e a corrupção não entra. É o lugar celestial, é o lugar de Deus. Lugar onde o próprio Senhor habita. E dali onde Ele define todas as coisas, Paulo diz, eu tenho toda sorte de bênçãos nesse lugar. Estou seguro nesse lugar. Deus então é bendito, porque eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu recebo essas bênçãos. Estou seguro na região celestial. Por mais que a minha situação aqui, terrena, ela pode ser modificada. Eu posso estar preso, eu posso estar livre. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa condição que ele tem de saber viver contente em qualquer situação que ele vive. Mas a grande segurança de Paulo é porque o seu pensamento entende que Deus está acima dessas coisas e que a sua segurança então está acima dessas coisas. Acima dessas coisas. E aí Paulo então vai trazer uma realidade do que é o decreto do Senhor para a sua vida. E não somente para a sua vida, mas como nós vimos na semana passada, todos aqueles que são santos, que estão geograficamente situados no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não somente fala metaforicamente de um lugar que está fora do espaço-tempo, mas ele vai falar metaforicamente de um tempo antes do tempo. A sua bênção é nos lugares celestiais, né, que é um lugar fora do espaço-tempo. Mas ele vai dizer que houve uma situação antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o tempo existisse. Antes do tempo. Deus tomou uma decisão e estabeleceu um decreto. Qual foi esse decreto? Verso 4. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente, amado. Irmãos, o apóstolo Paulo está entusiasmado com Deus. Ele está entusiasmado com Deus. E ele bendiz o nome do Senhor. E ele bendiz o nome do Senhor porque ele tem segurança de que a sua situação é uma situação que não é definida pela materialidade e a corrupção dessas coisas materiais aqui, que nós experimentamos como seres humanos. Mas está na segurança dos lugares celestiais. E não só da segurança do lugar, mas pela segurança do decreto que Deus fez, antes mesmo que o tempo existisse. O apóstolo Paulo diz claramente, e de maneira, sem qualquer pudor ou vergonha, antes que houvesse tempo, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Antes que houvesse tempo, Deus nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Uau! Uau! Que coisa impressionante, que afirmação contundente, poderosa. Antes que o tempo existisse, Deus decretou, Deus elegeu, Deus predestinou que ele e aqueles que estão em Cristo estariam em Cristo. O próprio apóstolo Paulo reconhece que essa é a sua realidade. E ele, obviamente, estende isso aos irmãos de Éfeso, porque entende que eles estão em Cristo. E aqui, irmãos, essa é a chave.
para toda a carta aos Efésios, especialmente esse começo. Especialmente esse começo. Os 2 primeiros capítulos aí nós vamos ter somadas, né, verbo e substantivo, né, mais de 20 vezes essa formulação em que a nossa posição é localizada em Cristo. E a chave é que em Cristo o Senhor fez essa obra, nos eleger e nos predestinar para Ele, para sermos os seus filhos. Paulo se alegra nisso. Paulo está entusiasmado com isso e ele declara isso sem qualquer vergonha. Assim como ele fala aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, Paulo aqui não tem qualquer vergonha do decreto do Senhor, soberano para a salvação. O Senhor, antes que houvesse tempo, nos lugares que são sem lugar, sem matéria, Deus definiu os seus filhos para serem adotados. Primeiro eu quero pensar rapidamente aqui com vocês qual que é o fruto da predestinação e da eleição que Paulo fala aqui aos Efésios, né? Os versos 4 a 6 ele vai falar sobre isso. Na semana que vem a gente vai trabalhar também um pouco mais desse texto, mas pensando no propósito, mas agora eu quero ver um pouco dos frutos. Verso 4 vai dizer que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E o verso 5 vai dizer que ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Sermos santos e irrepreensíveis. O Senhor nos chama para sermos separados. Para sermos separados. A gente viu um pouco disso na semana passada, né? Quando o apóstolo Paulo chama aos crentes de Éfeso de santos. Então, o critério para alguém ser definido como santo é estar em Cristo. E nesse sentido aqui, Deus é quem nos escolheu para isso. Ele nos escolheu para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Nesse sentido, o apóstolo Paulo aqui, ele vai discorrer um pouco mais sobre essa situação dos crentes, estabelecendo que a santidade não é simplesmente essa separação e essa localização que nós temos em Cristo, mas é também essa nova vida em Cristo, agora de obediência e irrepreensibilidade. Que nós agora então estamos fugindo do pecado e correndo para a obediência. Deus nos chama para a santidade. E esse é o desenho todo do povo de Deus, sempre foi assim. Desde quando Deus chamou Abraão, chamou Abraão para ser santo. Você pode ver na aliança abraâmica como Deus chama Abraão, capítulo 15, capítulo 17 de Gênesis, para ser obediente. E quando o Senhor tira o povo de Israel da escravidão no Egito, Ele vai dizer, vocês serão luz para as nações, vocês serão santos porque eu sou santo. Vocês serão diferentes, porque eu sou santíssimo. Em mim não há trevas, eu sou reto, eu sou justo, sou leal, eu sou bom. E nesse sentido vocês são chamados para me representar na terra, como justos, como retos, como bons. E o apóstolo Paulo então diz que Deus nos chamou para isso. Um elemento que ele vai desenvolver mais no capítulo 2 também, quando ele diz que nós fomos criados para as boas obras, quando fomos salvos. O povo do Senhor é chamado para ser santo e irrepreensível. Escolhido para ser santo e irrepreensível, para ser obediente ao Senhor, para manifestar a justiça de Deus na terra, de uma maneira que descreve e estabelece simplesmente a graça do Senhor. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas o ponto é que a eleição, então, irmãos, e aqui a gente já vai começar, eu espero que vocês comecem a perceber que o ponto nosso dessa manhã é falar desse amor de Deus que nos elegeu nele. E nesse sentido nós vamos tentar corrigir vários problemas que as pessoas às vezes trazem a essa doutrina preciosíssima da eleição e do decreto de Deus. Mas o fato é que Deus nos chamou para ser santos. E nesse sentido, então, a eleição de Deus não é uma desculpa para você ser um vagabundo. Para você ser um fuleiro. Fala assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus já me elegeu mesmo. Antes que tivesse tempo e nem tinha lugar, Deus já me elegeu.
Eu posso viver do jeito que eu quiser. Não há nenhuma regra que eu possa fazer para que essas coisas mudem. Está tudo já decretado e definido. O apóstolo Paulo diz aqui com muita clareza, sim, há decretos do Senhor. E o decreto do Senhor que Ele põe sobre o seu povo é: sejam santos. Ele te chama para ser santo e irrepreensível. Ele te chama para que você seja obediente. E Ele predestinou você, chamou você, regenerou você, para que você se submeta a Ele. Para que você se submeta a Ele. A eleição não é uma desculpa para a nossa leniência, mas ela é, na verdade, a âncora segura que nós temos nos lugares celestiais, de que há possibilidade para que nós sejamos obedientes. Deus já me abençoou toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro fala isso de uma maneira também muito clara na sua segunda epístola. Que em Jesus nós já recebemos tudo o que precisamos para a vida piedosa. Deus já nos concedeu tudo o que nós precisamos para ser piedosos, porque Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E nesse sentido, então, nós devemos nos submeter ao decreto e à vontade do Senhor, vivendo em santidade. O apóstolo Paulo fala isso aos romanos também, né? Se nós somos salvos, e fomos salvos pela graça do Senhor, e onde havia pecado, a graça foi mais abundante, então a gente vai pecar mais para que a graça seja mais abundante? Eu vou falar, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque nós morremos para o pecado. Cristo morreu por causa do pecado. E em outras palavras, então, ele vai dizer exatamente isso. Deus chamou você para que você fuja do pecado. Deus escolheu você para que você fuja do pecado. Deus predestinou você para que você seja santo. A doutrina da eleição é base forte de que estamos nas regiões celestiais. E nós temos então poder do Espírito Santo para a mortificação do pecado. Nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Não só isso, a doutrina da eleição, da predestinação, ela afirma com muita beleza e profundidade de que Deus nos chamou para sermos os seus filhos. Os frutos da eleição são esses. Nós somos filhos de Deus, santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Filhos do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é algo extraordinário. Isso é algo extraordinário. A gente que cresce nesse mundo quebrado pelo pecado, de sofrimento, de dor, de tristeza, nós temos muitas vezes muitos traumas que são causados até pelos nossos próprios pais. Nossos próprios pais, às vezes, nas suas limitações, às vezes na sua imaturidade, na sua dificuldade, no seu pecado, eles causam em nós feridas. Causam em nós feridas. E às vezes a gente não tem uma visão então tão precisa assim, ou tão adequada e que mexe com o nosso sentimento a respeito da honra que nós devemos ter quanto aos nossos pais. Em termos de amá-los, de honrá-los, de respeitá-los. Porque esse mundo aqui nós sofremos também por causa dos nossos pais. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é algo muito mais impressionante. Porque a realidade, e esse é o grande ponto que eu quero começar a desenvolver com vocês aqui, e deixar isso claro para vocês nessa manhã, é que nós estávamos distantes do Senhor. E éramos nós que o ofendemos. Ele era um pai perfeito. Ele era um pai justo, pleno, bondoso, generoso. E nós, como filhos rebeldes, aliás, como criaturas rebeldes, nos afastamos dele. Fugimos de casa. Pulamos a janela ou fugimos pela porta dos fundos no meio da madrugada, para fazer as coisas que nós queríamos
e que achávamos que iria ser bom para nós e que nos desse prazer, e negamos o nome do nosso Criador, rejeitamos aquilo que Ele estabeleceu para nós, para vivermos a nossa própria liberdade. E mesmo assim, o Senhor, depois dessa nossa rejeição, Ele nos chama para sermos os seus filhos e nos dá a sua herança eterna. Meus irmãos, a grande crítica que nós temos à doutrina da eleição é porque, aliás, são duas, né? Mas a primeira é que ela coloca, e a primeira e maior é que ela coloca em xeque a liberdade do homem. Se Deus decretou quem seriam os salvos, então nós não temos liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de ação, liberdade de fazer. Se Deus decretou, então está decretado e pronto. Então isso não pode ser assim. Mas isso envolve alguns elementos que na verdade são distorções da realidade. Na semana passada a gente vai ver um pouco mais sobre como a realidade de que Deus é Deus e a glória deve ser dele. E nesse sentido, a gente precisa ter essa compreensão mesmo. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 9. Né? Que é o vaso para falar para o oleiro? Por que você me fez assim? Né? A gente precisa aprender, a primeira coisa, a baixar a bola para o Senhor e reconhecer que nós somos criaturas e Ele é Deus. Mas não é o foco que eu quero dar essa manhã, não. Porque eu quero lembrar você que está preocupado com a sua liberdade e de como a doutrina da eleição talvez tire a sua liberdade. Eu quero te lembrar que é justamente a sua liberdade que trouxe você para o estado de pecado. Foi justamente a liberdade que Deus deu ao homem que trouxe ele ao estado de inimizade contra Deus. É só você ler a sua escritura, você vai ver isso de maneira muito clara. E se você ver e perceber a realidade, meu irmão, e você for honesto com você mesmo, não há como ter outra maneira de a gente avaliar o mundo. A escritura vai dizer muito claramente que Deus criou o mundo bom. Deus criou o mundo bom. Primeiro dia, Ele faz a luz e diz, é bom. No segundo dia, Ele separa águas e diz, é bom. Depois, no terceiro dia, Ele separa a terra da água e diz, é bom. Aí, no quarto dia, Ele põe os luminares para definir luz e trevas e diz, é bom. No quinto dia, Ele põe as aves nos céus e os peixes nas águas e diz, é bom. Aí, no sexto dia, Ele cria os animais selváticos, os animais terrestres e diz, é bom. Aliás, Ele diz, é muito bom. É muito bom. É muito bom. E todo o decreto e todo o relato da criação indica essa bondade de como as coisas eram boas. E dentre essas muitas coisas que Deus fez que eram boas, Ele fez um casal que recebeu a imagem de Deus. Recebeu desígnio de representar o Senhor na criação. E nesse desígnio, nessa imagem, eles recebem liberdade. Liberdade de ação, liberdade de decisão. Inclusive a liberdade da rebelião. Inclusive a liberdade da rebelião. E aqui que é o ponto, irmãos. É a liberdade que o homem recebeu de Deus na criação, que ele faz um uso péssimo, que o coloca na posição de pecador e inimigo de Deus. É o homem quem transgride a lei do Senhor. É o homem quem foge do Senhor, se esconde do Senhor, tenta fazer uma roupinha lá de folha para se esconder de Deus no jardim. Estou longe, estou indo para longe. Ouvi a voz de Deus, vou me esconder, porque eu sou rebelde. Foi justamente a liberdade do homem que colocou ele nessa condição de caído e inimigo, de oposição contra Deus. E essa não é simplesmente a realidade de Adão e Eva. Porque embora Adão, como representante da humanidade, o coloque agora em pecado, todos os homens pecam contra Deus e fazem uso da sua liberdade para o pecado.
estão inclinados ao pecado, desejando o pecado e completamente rebeldes contra Deus. É o que Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios, eu espero que a gente chegue lá, quando a gente vai falar da condição de morte espiritual dos homens. Mas ninguém resumiu isso de maneira melhor do que o próprio Salomão quando escreveu Eclesiastes. No capítulo 7 de Eclesiastes, verso 29, Salomão vai dizer: tenho observado uma coisa, e tudo que eu observei, eu cheguei a essa conclusão. Deus criou o homem reto, mas ele se colocou em muitos problemas. E essa é a realidade. Deus nos criou retos, mas nós nos colocamos em muitos problemas. E num problema cruel e pesado que foi da oposição e da inimizade contra Deus. O Senhor decretou fazer as suas criaturas e dar a elas liberdade. E o uso que essas criaturas fez da sua liberdade, agora requer um novo decreto de Deus. Uma nova decisão celestial antes da fundação do mundo. Eu vou redimir esses rebeldes. E eu vou escolher esses rebeldes, alguns deles para serem meus filhos. E meus irmãos, se isso não traz a gente para esse mesmo estado de Paulo de dizer: bendito seja o Deus e Pai, que nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo, eu não sei o que mais pode entusiasmar o seu coração. Porque você, no seu uso da sua liberdade, você está indo para longe de Deus. Mas Ele decretou: eu vou chamar ele. Eu vou chamar o Albert para mim. Eu vou chamar o Danilo para mim. Você vai ser meu. Você será meu. Paulo, para de me perseguir. Você agora vai ser um instrumento nas minhas mãos para bendizer o meu nome para o mundo inteiro. E daqui 2000 anos, lá em Jacareí, alguém vai estar usando o seu testemunho para falar de como eu sou grande. E Deus tem feito isso conosco. Antes da fundação do mundo, Ele decidiu: vou chamar Rubner para ser meu filho. E eu louvo o nome do Senhor por isso. E isso, irmãos, não é algo então que nos diminui. Não é algo que nos amassa, no sentido de que nós não temos então liberdade alguma diante do Senhor. Não, muito pelo contrário, é agora que nós somos livres. Porque agora sim, nós temos a liberdade para a obediência. Nós que estávamos cativos no nosso pecado, abraçados à nossa malignidade, agora recebemos do Senhor o grande privilégio de sermos santos e irrepreensíveis, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele olhou, pecador miserável, Rubner, e disse: você será meu. Isso é amor. Isso é amor. Amor que nós não entendemos. E a gente não pensa assim, a gente não ama assim de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente, quando vai, por exemplo, entrar num relacionamento, a gente passa um tempão fazendo o quê? Avaliando. Avaliando se aquela pessoa está apta para receber o meu amor. Será que essa pessoa está apta para receber o meu amor? Vou avaliar. Então vamos entrar aqui numa dança, vamos entrar num sistema aqui onde eu vou avaliar você para ver se você vai receber o meu amor ou não. Não só isso. Nós exigimos que essa pessoa prove também que ela nos ama. Você, além de você provar que você merece o meu amor, você tem que provar que você me ama. Mas como que Deus age? Como que Deus prova o seu amor? Bem, o apóstolo Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E mais, agora em Efésios, isso vai muito mais longe. Porque Deus decretou antes mesmo de o mundo existir, que o seu Filho seria enviado para pagar o preço, para que nós fôssemos adotados como filhos. Que amor sensacional, irmãos. Que amor maravilhoso. E quando a gente chega, então, não tem como a gente não ficar entusiasmado como o apóstolo Paulo. E sair contando: Deus é bendito, Deus é maravilhoso, porque Ele me amou antes da fundação do mundo, sabendo que eu era um inimigo, sabendo que eu era um rebelde, sabendo que eu era desobediente, que faria uso da minha liberdade para o pecado.
Ele me elegeu e me predestinou em Cristo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que amor sensacional. Que amor maravilhoso. Eu disse que o Senhor, há duas críticas, que o Senhor recebe pela doutrina da eleição. A primeira é que ela mata a nossa liberdade. E eu vou dizer graças a Deus por isso. Porque nós fizemos um péssimo uso da nossa liberdade. E a segunda é que Deus é injusto. E mais uma vez eu quero dizer graças a Deus por isso. Que Deus não é injusto. Que a justiça foi feita. A justiça foi feita. A justiça foi feita em Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente precisa entender o que é o Evangelho. O Evangelho é a realidade de que nós que nos rebelamos contra Deus somos de maneira correta e justa puníveis eternamente pelo nosso pecado. O Senhor é eterno e santo. Ele está lá nos lugares celestiais e foi ofendido pelo nosso pecado. Na medida em que a punição correta e justa para o pecado é punição eterna. Ele é eterno. Mas Ele providenciou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Deus seria injusto se Ele simplesmente passasse pano para o pecado. Quer saber? Deixa quieto esse negócio de pecado aí, eu vou receber esses pecadores de qualquer jeito. Isso é injustiça da parte de Deus. Ou Deus seria injusto se Ele simplesmente não considerasse essas coisas. Mas Deus permanece justo e amoroso, providenciando para nós redenção em Cristo. Porque Cristo, como Cordeiro Pascal, Ele é substituto. Ele morre em nosso lugar, recebendo sobre Ele a justiça devida à nossa punição. Qualquer afirmação que Deus é injusto na eleição é, mais uma vez, assim como a afirmação de que Deus elimina a nossa liberdade, uma inversão de valores e uma inversão de visão correta sobre quem Deus é e quem nós somos. A grande verdade é que quando nós rejeitamos a doutrina da eleição, nós estamos querendo diminuir o Senhor e aumentar a nós mesmos. Nós temos uma alta visão sobre nós, uma alta visão sobre os nossos merecimentos, os nossos méritos, os nossos atos, as nossas obras, e uma baixa visão da santidade do Senhor e da justiça, da retidão do Senhor. E a gente precisa entender de maneira clara, de acordo com a Escritura, a exaltação do Senhor, da pureza da sua santidade, da beleza da justiça de Deus e da crueldade do nosso pecado. E esse entendimento, quando a gente olha para o texto como esse, como Deus nos amou antes da fundação do mundo, nos leva ao louvor e à bendição do nome, à glorificação do nome de Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. É muito bom. Prova o seu amor para conosco. Meus irmãos, esse é o tipo de coisa, que eu como pastor aqui, eu fico cheio eu estou preparando esse sermão e pensando como eu posso convencer essas pessoas dessa maravilha, mas eu não posso. Eu tento expressar, eu tento comunicar, mas isso aqui é uma obra do próprio Deus no seu coração. E abrir o seu coração para ver como você é perverso e como você precisa de Cristo e como Deus então te ama e te amou, concedeu Jesus para que você seja salvo antes da fundação do mundo. E que você seja então entusiasmado por isso. Não pelas condições materiais, terrenas e passageiras, mas por aquilo que você é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amado, eleito de Deus. Que Deus te abençoe e te faça vibrar com isso. Que o seu coração se alegre
no amor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós queremos te louvar e engrandecer, porque o decreto do Senhor é maravilhoso demais para nós. O Senhor criou o homem bom, criou o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas, e o maior problema foi a rebelião contra o Senhor, que gera qualquer outro sofrimento, qualquer outra dificuldade que nós experimentamos nessa terra, é fruto da nossa rebelião contra o Criador. E Pai, nós estamos contentes porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E o Senhor designou esse plano de enviar o seu Filho para pagar o preço que era destinado a nós. Pai, eu quero te bendizer, engrandecer, louvar o teu santo nome, por tamanha graça e misericórdia concedida a nós, que éramos pecadores e rebeldes, que agora somos feitos, por causa da eleição, santos e irrepreensíveis, filhos adotivos do Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e as nossas bendições. E Pai, anima o nosso coração nessa verdade. Nos faz mais parecido com Cristo, né? Seguindo o exemplo aqui do apóstolo Paulo, que mesmo em dificuldades reais, o homem estava preso, não se deixou levar por isso, mas a obra do Senhor, os grandes feitos do Senhor, pesaram mais para ele, foram mais do que suficientes para que ele estivesse que nem uma criança quando vai para a sorveteria. Bendito seja o meu Pai, bendito seja o meu Pai. Pai, dá-nos esse coração, Senhor. Dá-nos esse entusiasmo pelo seu amor, essa alegria no Senhor, esse desejo pelo Senhor. Concede-nos que nós sejamos assim, Pai. Que a gente não fique iludido por coisas passageiras, tolas, que não têm o poder de nos alegrar de maneira verdadeira, perene, eterna. Pai, eu quero pedir para aqueles que não são teus filhos aqui ainda. Nós cremos na doutrina da eleição, nós cremos na predestinação, cremos nisso. E afirmamos, como a Escritura afirma, nós afirmamos também. Nós pedimos então que esses tenham sido escolhidos pelo Senhor, se manifestem em graça e arrependimento e confiança no Senhor Jesus Cristo. Pai, não permita que eles, pensando mais de si mesmo do que deveriam, usem dessa doutrina que é belíssima para continuar em sua rebeldia, mas que eles entendam que o que eles precisam fazer é clamar pela sua misericórdia, correr para o Senhor e falar: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso dessa salvação, eu preciso dessa salvação, eu preciso estar contado entre os eleitos, me salva, me livra da condenação eterna, me chama de filho, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão aqui, que ainda não manifestaram sua fé em Jesus e a sua confiança nele. Pai, o caminho dessa pessoa é da condenação eterna. Intervenha, assim como o Senhor interviu na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de João, na minha vida, na vida de vários irmãos aqui. Intervém na vida dessa pessoa também. Mostra para ela teu amor e a graça que há em Cristo Jesus. Salva pecadores, é a nossa oração e nosso clamor, assim como o Senhor fez conosco. Em Jesus de Nazaré nós oramos.